Muito bom dia. Estamos hoje chegando na aula número 5 da jornada Empreender com Alma. Vamos então hoje falar, especialmente do porquê fazer um projeto conectado com o nosso coração, por que seguir um projeto com tudo aquilo que o nosso coração pode vibrar, aquilo que nos leva para o mais, aquilo que faz nos movimentar pela vida. Então sejam muito bem-vindos. Vamos nos integrando hoje aqui a esse movimento. Bom dia, Márcia. Bom dia, Jéssica. Então essa nossa jornada, que ao longo de 7 dias nós vamos falar sobre o nosso projeto, falar sobre aquilo que nos movimenta, aquilo que faz o nosso coração ficar aquecido, aquilo que traz um quentinho para o nosso coração, aquele grande projeto alinhado com aquilo que a gente acredita, com os nossos sonhos. Então, hoje, nesse 5º dia, bom dia, Claudinha, bom dia. Então vamos entrando para a gente começar a conversar e começar a alinhar desse porquê, esse grande porquê que nos movimenta pela vida. Então hoje eu quero trazer com muito carinho assim esse movimento que eu fiz, que eu trilhei pela minha vida de poder escolher, essa grande escolha que está relacionada com aquilo que eu posso fazer de melhor, com quem a gente pode ser melhor, com aquilo que faz a gente levantar todos os dias, da cama. O que nos faz levantar da cama todos os dias, A gente vai atrás do quê? Então, hoje esse movimento vai ser para você poder refletir, poder trazer as coisas do teu coração e colocar em prática, começar a colocar em prática esse grande propósito, isso que você acredita, isso que você veio trilhar. Então a gente entra hoje no dia 5, são 7 dias, para a gente fazer esse caminho muito conectado à nossa alma, com o nosso propósito e que a gente possa fazer, vou colocar aqui o que foi já o nosso trilhar, por essas aulas. Então a gente pôde lá na aula 1 poder se libertar dessas crenças limitantes, de tudo que nos aprisiona, que nos impede, de avançar. Nós olhamos na aula 2, então, a roda da vida, olhar para esses pilares preciosos da nossa vida e poder avaliar de como a gente se percebe hoje perante a vida. Nessa aula 3, então, que a gente começou a olhar o que é preciso para ter esse projeto de alma conectado com aquilo que a gente acredita, Aula 4, o que é esse projeto? E aí, hoje eu quero saber o que é esse projeto que tu tem, Se você, hoje você sentindo, me contem aqui qual é o teu projeto, qual é o teu sonho, qual que é esse teu projeto de vida. Então, que você compartilhe aqui comigo também, para eu também senti-lo, para que a gente possa vibrar juntas, para o mais nesse projeto. E hoje, nessa aula 6, a gente vai olhar esse como, Como na aula 5, a gente vai olhar hoje o que me move, às 6, então amanhã a gente vai saber o como, e às 7 vamos constelar, então. Então, esse projeto hoje que faz todo sentido com o teu coração. Então, se tu quer trazer alguém junto nessa jornada, então se inscreve ali no link da bio, vem para a gente poder conversar. As aulas estão dentro do nosso grupo lá do WhatsApp, os materiais, que você possa reassistir, essa aula, possa integrar todos esses conteúdos aí com você e possa escrever, começar a colocar esse sonho assim para acontecer. Então, vou pedir esse primeiro momento que para mim, bom dia, dedo verde, bom dia. Esse primeiro movimento que eu peço para vocês da intenção, da intenção de estar aqui agora, nessa aula do Empreender com a Alma, de se conectar com a tua intenção mais preciosa do teu dia, Qual é essa intenção daquilo que tu quer? Então, esse teu primeiro movimento
de agora, de poder fechar os teus olhos, colocar essa intenção clara, possível. E hoje, quando tu chega numa aula que é para manifestar o teu projeto, conectado com a tua alma, né? Fazer o que move. Por que fazer algo que move meu coração? Qual é a tua intenção quando tu te coloca nesse momento em presença? Respira, né? Respira. Quando a gente respira, a gente traz para o movimento presente. Então, coloca essa intenção, escreve qual é a tua intenção de hoje, qual é a tua intenção para o aqui e agora. Então, escreve essa intenção e ao longo do que a gente for conversando, eu quero muito conhecer qual é o teu projeto, qual é o teu sonho. Compartilha aqui comigo. Meu grande sonho lá, quando eu decidi, né? Quando eu entendi o porquê desses movimentos estavam acontecendo na minha vida, esse grande sonho ele só fez todo sentido quando eu passei também a compartilhar com as outras pessoas, né? Algumas diziam, tu vai fazer mesmo isso, mas a grande maioria ficava me apoiando no sentido de dizer que bom que tu vai fazer isso, porque o mundo também precisa, né? A cidade precisa, as crianças precisam, as pessoas precisam. Então, que alguém possa levar a voz desse sonho, né? E essa frase, para mim, fez todo sentido, porque quando tu não tem, né, essa serenidade de poder aceitar as coisas, que tu não pode mudar hoje, esse desafio, esse movimento que tu tá traçando pela vida, tu não consegue dar esse próximo passo. Então, o que a gente vive, quem a gente é e como a gente se manifesta hoje pela vida, tudo que tu tá vivendo hoje não deixa de ser também esse teu propósito, essa construção pro teu propósito, para aquilo que tu tá avançando, para onde que tu estás indo. Então, estar nessa presença do momento presente, de aceitar aquilo que tu não pode mudar e ir no flow da vida. Bom dia, Karine. Bom dia, Débora. Sejam bem-vindas. Então, a gente está hoje nesse movimento para poder aceitar as coisas que eu não posso mudar e poder fazer um pouco diferente, né? Ter essa coragem. E aí eu falava de coragem, de poder agir com o coração. Eu escrevi um pouco sobre isso, porque dá medo, né? A gente tem medo. Então, tem medo de avançar, tem medo de fazer coisas, tem medo de colocar um negócio, tem medo de vender algo. A gente tem medo, é lógico que a gente tem medo porque a gente não sabe, a gente lida com a incerteza. E o que a gente quer como ser humano? Ter certeza das coisas, ter a garantia de que algo lá na frente está me esperando, de que algo lá na frente vai dar tudo certo, né? Que vai ter alguém com uma faixa assim, que bom que tu chegou, e estão te dando o troféu, e estão te jogando, né? Estão fazendo uma comemoração, e às vezes a vida não é assim. Às vezes a comemoração maior é o que tu tá no caminho, aquilo que tu tá construindo no caminho, as pessoas que tu tá conectando, aquilo que tu tá falando, essa ideia que tu tá amadurecendo. Então, essa é a grande beleza do caminho, né? Às vezes tu trilhou tanto, chegou lá em cima no topo da montanha, tu vai olhar, tu vai admirar, mas aquilo que tu construiu ao longo do caminho. Então, de poder olhar, trazer consciência para essa dor, desse movimento, daquilo que tu vive. E talvez tu esteja vivendo uma transição de carreira, talvez tu esteja num movimento de mudar para um trabalho, talvez no movimento de querer montar um negócio. Eu não sei qual é a tua dor, mas para todas as pessoas que me perguntam, traga consciência para o que você está fazendo agora. Às vezes a gente tem vontade mesmo de chutar o balde e não vou nunca mais aparecer nesse trabalho, não quero mais saber disso, isso não faz sentido nenhum para mim. Mas eu sempre recomendo uma prudência, né? Prudência, lembra? Nossa alma é lenta para acomodar tudo que está acomodando, mas que tu traga um pouquinho de consciência e consiga te planejar para fazer esse movimento, para onde tu tá indo. Eu não recomendo nunca para ninguém sair fazendo de um dia para a noite, decidindo, porque a gente tem o ímpeto, né? Essa chama, esse fogo de fazer logo, de fazer acontecer, de querer uma mudança logo. E às vezes dentro de ti tu não tá preparado. Com todos, travou um pouquinho e agora voltou? Voltou, gente. Só vou perguntando aqui para vocês, tá ok? E aí então a gente vai fazendo esse movimento pela vida,
vai fazendo esse movimento pela vida com aquilo que a gente quer ir logo. Eu quero me livrar logo dessa situação. Tu pode até te livrar hoje, mas ela vai aparecer de novo ali na frente, porque a grande experiência é isso, tá nisso, da gente repousar nessa dor. E quando eu falo repousar na dor e olhando para mim, para minha história, né, daquilo que era tão dolorido de olhar uma criança com todas as possibilidades pela frente, ter tudo perdido naquele momento, né, do meu filho do Miguel, ter todas as competências perdidas e eu não queria aceitar ser uma mãe atípica, que é esse nome que eu gosto de dar para as mães que têm uma criança especial, ser uma mãe atípica, ser uma mãe de uma criança especial, então tu não querer lidar com aquilo, né, com aquela sensibilidade, mas a preciosidade que foi olhar a vida através dos olhos de uma criança com comprometimento e poder lá na frente entender aquilo que é fundamental. Então, às vezes, dentro do meu trabalho, dentro da minha carreira, para mim era fundamental eu ter as melhores qualificações, eu ser muito boa, eu saber falar, saber vender o projeto, chegar na hora de competir por uma vaga, ser muito competitiva, ser maravilhosa, né? Para quê? Para ter muito dinheiro, muito recurso para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, ou para poder fazer um curso naquele lugar que é tão caro. Então, assim, a gente entra num movimento de status e propriamente, né, para ter todos os recursos para alcançar para o meu filho, que ele tivesse o melhor atendimento no melhor médico, no melhor hospital, melhor. E às vezes ter tudo isso não é o suficiente. Às vezes tu sente um completo vazio dentro de ti, sabe? Daquilo que, tá, eu tenho tudo isso, mas e agora? Então a gente passa por esses movimentos na vida e amanhã, na aula 6, a gente vai olhar para entender que movimento é esse que a gente está na nossa vida. Para que a gente faça essa pequena mudança, para a gente sentir e deixar partir, para ir para o próximo nível, né? Então esse nível de desconforto, esse movimento de desconforto vai acontecer em vários momentos da tua vida, porque tu está em evolução, tu não está parado. E aí eu quero saber de ti hoje, tu sente que tu está estagnado ou que tu está em evolução? Essa palavra, estar estagnado, estar parado, será mesmo que tu está parado? Será que não é um repouso para ti? Primeiro reconhecer esse desafio, né? E não lutar contra ele, né? Sair, né? A vida às vezes te enche de tapa, assim, para te acordar. Então, que a gente possa reconhecer esse movimento tão desafiador e poder tirar dele, né? Tirar dele a melhor oportunidade, né? Melhor oportunidade daquilo que tu está vivendo. Então, poder conectar tudo isso com essa tua jornada de quem tu é hoje para esse negócio, para isso que tu está criando, para fazer com alma. E aí a tua alma é aquilo que faz sentido, aquilo que a gente olhou na aula de ontem, aqueles valores que você não abre mão, aqueles valores que estão contigo, aquilo que te faz todos os dias levantar, todos os dias estar aqui. Os meus valores, hoje, ao longo do tempo, eu vou ajustando. Ainda hoje que eu não trabalho com a ecoterapia, não trabalho com esse projeto, hoje meu projeto evoluiu um pouco mais. Hoje eu trabalho com mulheres, trabalho com esse círculo de mulheres, trabalho com a constelação sistêmica familiar. Esse é meu outro movimento da vida e eu vou integrando, e foi tão importante ter vivido todo aquele movimento com as famílias da dor, porque ele foi a minha cura, né? De poder olhar e poder fazer esse movimento de outra forma, né? De poder trazer esse outro olhar. Então, quando eu falo desse movimento, é um movimento de solução, movimento de clareza, de serenidade. E aí, quando a gente olha para isso, eu também quero saber o que é de ti, o que é prosperidade, o que é sucesso hoje, né? Porque por mais que eu faça algo, esse porquê ter um projeto conectado, um projeto de vida conectado com a minha alma, o que é sucesso para ti? Então, que tu possa repousar nessa primeira pergunta. O que é sucesso para ti? O que é prosperidade? A gente viu lá na aula 13 um pouco de sucesso, mas o que é prosperidade para você, né? De como tu te movimenta com essa prosperidade pela vida, de como isso integra na tua vida, né? E às vezes não, quase sempre, né? Chegar nesse sucesso tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com as nossas decisões.
do quanto a gente vai decidindo, do quanto a gente vai trilhando por esse caminho, né? A gente tem sim essa possibilidade de fazer escolhas todos os dias em direção àquilo que a gente quer, não se perder no caminho, né? De onde a gente está indo, para onde a gente está indo, mas a gente sempre se perguntar e vai acontecer todo momento. A gente vai ter medo de avançar, vai ter medo das consequências, vai ter medo do que está acontecendo, mas quem que está do lado do medo? O que está do lado do medo? Quem que acompanha o medo? É o amor, gente, é o amor. Por isso que uma das minhas palavras que eu escrevo ali é sempre no amor, porque a partir do momento que tu faz essa escolha desse teu projeto, desenhar esse projeto, muito conectado com aquilo que tu te expande, que é o amor, né? Que é o amor que tu vai ter, é o amor que te constrói, é o amor que vai em direção a isso, tu poder desenhar isso, ele vai te fazer muito mais sentido. E esse amor, que é o amor que te traz para o mais, é o amor que não te deixa ficar com medo. Sim, a gente tem movimentos de medo, mas é reconhecer que ele está ali. Quando eu olhei, eu disse, vou fazer algo com cavalos, que é aquela foto que eu coloquei para vocês ontem aqui, que quando eu encontrei, né, esse cavalo lá que o Miguel andava, né, que fazia a terapia. Então, assim, lá quando eu encontrei esse cavalo, eu tive muito medo de assumir. Nossa, isso é algo grandioso. Quando eu tive esse insight de fazer, ter que assumir isso. Será que isso é para mim? Será que eu consigo fazer isso? Então, de poder fazer esse movimento, né, pela vida daquilo, das escolhas desse grande projeto que tu faz. E o medo, ele anda junto nesse caminho de poder escolher e fazer esse projeto muito conectado. Então, quando a gente consegue conectar, né? E aí esse cara, eu acho que grande parte de vocês conhece ele e ama ele, Steve Jobs. Ele fala quando tu consegue ligar todos esses pontos, né, de toda a tua trajetória, de toda a tua história e consegue olhar, né? Olha para trás para aquilo que tu trilhou e reúne todas essas tuas competências e leva para frente esse teu projeto, esse teu negócio. Então tu consegue fazer algo, tá travando, dedo verde, consegue fazer esse negócio muito conectado com a tua alma. Então, de não desistir, né? Apesar de não desistir. E aí, quando a gente olha para isso, quais são? Tá ok? Só para eu saber aqui, que eu coloco aí em outra rede, tá? Quando a gente olha para isso de todas as competências, e aí falando dessa primeira competência, desse primeiro trabalho, então, que foi a minha escolha, né, de sair, então, dessa grande empresa, então, dentro da área da saúde, e não fazer mais projetos tão dedicados e poder olhar dentro desse marketing para a saúde, olhar para essa parte das epidemias, trazer um olhar amoroso, mas muito do lugar de quem vivenciou todo o câncer, de quem vivenciou todo um paciente oncológico, de quem vivenciou. Então, poder trazer esse outro olhar, para esse lugar do mais, né? De como esse marketing ele pode ser evolutivo, ele pode contribuir, né? Com a linguagem que venha contribuir nesse negócio. Então, participar de outros projetos, fazer esse movimento de outros projetos. E depois, de novo, dentro da área da saúde, olhando para a ecoterapia como um serviço além deste que pode ser oferecido para aquela criança com comprometimento. Então, de fazer isso um pouco diferente, né? Daquela desejo, daquela ambição que às vezes os pais têm da melhora, né? De ter a consciência de que a gente quer o quê? A melhora para ontem. Ninguém começa um tratamento de saúde achando que vai levar tanto tempo, né? E quando a gente fala de crianças com comprometimento, elas têm um tempo maior. Só que ninguém te fala isso, parece que te deixa as fichas. Fica você com a sua dor e fica você com o seu entendimento. Ninguém te diz que isso vai levar tanto tempo, ou que talvez ela não atinja todas essas competências, de ter um pouquinho mais de clareza, né? E aí começa a delegar para outras pessoas te dar essa resposta, né? Tá ok, gente? Então tá. Tu começa a te trazer essas respostas, então de tu poder fazer um pouco diferente.
movimentar esse projeto, essa empresa, esse negócio, um pouco diferente, com muito desse olhar, né? Com esse foco principal daquilo que eu estou entregando, porque podem existir muitos serviços daquele mesmo movimento, daquele mesmo nicho de mercado, então falando de empresas, né, desse mesmo movimento, e eles não vão ser nunca iguais aos outros, porque o cerne, o porquê faz aquilo, o propósito de existir daquilo é muito maior. Então, desse grande projeto que tu está construindo hoje, que tu consiga integrar esse propósito, esse grande porquê, esse coração. O que é o coração disso? É isso que é o diferencial, é isso que vai te trazer, né? As pessoas que vão se conectar, aquilo que tu vai se conectar. E aí, e dentro dessa linha do tempo, vou abrir aqui um outro. Não sei se dá para enxergar, ficou um pouco pequeno. Mas a gente precisa, né, olhar para essa origem desse passado, desse potencial, da nossa essência, dessas memórias, de ressignificar esse grande pilar do passado de hoje, estar nesse presente. E aí o que é estar nesse presente é viver essa jornada do hoje, essa evolução, aquilo que tu está vivendo agora, com essas habilidades que tu tem agora. Ai, ai. Então, falando de presente aqui, ó, desde o Canadá, então. Falando, então, do aqui e agora, de poder escolher esse movimento presente, né? E de poder enxergar esse futuro, esse destino, com esses sonhos, com essa transformação, com esse grande propósito. Então, esse grande propósito pode ser morar em outro país, esse teu grande propósito pode ser viver de algo que tu acredita, trabalhar com algo que tu acredita, mas muito mais nesse movimento, né, de eu entender a motivação. Por quê? Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que que eu estou seguindo para esse lugar que eu estou seguindo? Desde uma simples, bom dia, desde uma simples viagem que tu faz, qual é o propósito que tu faz? Às vezes tu vai para um lugar incrível e tu não sai do celular, tu não te conecta com as pessoas que estão ali, tu não te conecta com aquela cultura, com aquela comida, com aquilo que tu está vivendo. Então, o quanto disso está acrescentando essa experiência para tua alma e para aquilo que tu está vivenciando. Então, as oportunidades vão chegando sim, a gente precisa apenas receber, estar aberto para receber e poder integrar naquilo que tu tá direcionando para tua vida. Então, vai ter sim esse processo de transição, esse processo de evolução, o processo que tu tá vivendo agora, vai ter muita dor, vai ter muita crença, vai ter muito medo, sabe? Vai ter essas emoções que fazem parte. Nós somos seres humanos, a gente nunca sabe o que vai dar certo, né? Então, de não conseguir, às vezes, eu não consigo evoluir, eu não consigo avançar, né? Então, que você faça esse movimento em direção a esse teu grande projeto, a esse teu grande sonho, olhando para o aqui e agora, olhando para o presente, integrando tudo isso, né? Que apesar do medo, que apesar do medo, tu possa fazer essa transição, né? Que tu olhe sempre para esse lugar do amor. Tu sai do medo, vai para o amor. Toda vez que tu te conecta com esse amor, tu vai te preencher naquilo que é tão maior. Todos os dias, quando eu acordo e venho ou aqui para o Instagram, ou vou atender alguém, ou estou no movimento, né, dos workshops aí, muito envolvido com a Doma Índia, envolvido no workshop com mulheres e cavalos, eu me pergunto qual que é o meu papel ali, o que eu estou fazendo ali hoje de diferente, o que a minha alma se propôs a entregar, além da educação, buscar a transformação, né? Apoiar outras pessoas no caminho, de poder ressignificar esse lugar da dor, de a gente poder sair do sofrimento. A gente fica, às vezes, num fundo tão desafiador, e eu falo por mim, assim, que chegaram pessoas tão preciosas na minha vida e ao mesmo tempo tu não ter o apoio de alguém que tivesse pelo menos passado por aquele movimento de dizer vai ficar tudo bem, né? Tá tudo bem, a gente tá aqui no fundo, mas a gente só tá ganhando impulso para ir para um próximo passo. Então, de poder experienciar esse lugar da dor, sim, é desafiador, é doído. Eu não consigo hoje
ter energia para ir para frente ou para fazer diferente. Mas a partir do momento que tu te conecta, e aí tão importante a gente ter feito todos aqueles passos das aulas anteriores, né? De tu poder te reconhecer, tu poder te conhecer, fazer esse movimento do autoconhecimento, né? De entrar para dentro com profundidade e poder dizer o que faz para tua vida, porque eu não acredito que a nossa vida é acordar e trabalhar, aí acordar, né, tomar teu banho, tomar teu café, aí tu vai trabalhar, aí tu volta, tu almoça, aí tu volta para casa, aí tu vai fazer o quê? Ou tu vai no supermercado, ou tu vai cuidar da janta, ou tu vai cuidar das crianças. Eu não acredito que a vida é isso. Eu acho que a vida é muito mais, sabe? E a gente vive todo dia esse script que nos foi passado de geração em geração, o script que a gente aceitou para nossa vida. Então, qual que é hoje as escolhas que tu faz para tua vida, né? Quais são as escolhas, os caminhos que tu tá trilhando e os caminhos que tu tá escolhendo para fazer um pouquinho diferente. E quando é fazer um pouquinho diferente, primeiro é fazer para ti. E dentro da nossa essência humana a gente tem esse senso de pertencer e de oferecer algo para o mundo. Então, hoje a pergunta é qual legado, né? Que legado que tu quer deixar para o mundo? Né? Que legado. E hoje eu vou fazer um movimento bem difícil aqui hoje, convidar vocês para fazer um movimento difícil. Se hoje fosse teu dia de alta celestial que tu não quer, o que tu iria querer que as pessoas lessem sobre você hoje? Qual que seria, né, aquilo que ela vai ler sobre você? Foi uma pessoa muito querida, uma pessoa inspiradora, foi uma mulher que cuidou bem dos filhos, que cuidou bem da família. Tá, e o que mais, né? E o que mais? Qual é esse grande propósito de estar aqui? Esses são os nossos propósitos básicos, né? Do cuidado, do servir. Então, desse a mais, né? Qual é esse a mais que você faz hoje dentro desse teu propósito de vida? Então, quero que vocês escrevam aqui, por favor, para eu saber se vocês estão compreendendo. Muito obrigada pelos corações, está fazendo sentido. Então, traz essa reflexão, né? Qual é esse legado, então, que eu possa escrever um pouco desse legado. Se alguém quiser compartilhar para eu saber qual é esse legado. Deixa eu ver se esse... Ok. E dentro desse legado a gente trabalha com esse grande sonho, né? Esse é um trecho de um livro que se chama Dançando Sonhos. Ele nos traz essa visão, né, tão transformadora sobre a vida e sobre as mudanças dentro desse propósito. Então, ao mesmo tempo que tu vai começar a desenhar esse teu projeto, desenhar, estruturar enfim, esse teu business, eu não sei o que você está estruturando lá no grupo, eu vou ler, né, quais são os seus projetos, então que tu possa olhar para esse grande sonho, né, para essa grande visão que tem esse poder de transformar não só a nossa vida, mas o do outro. Então, tudo que tu está vivendo agora, independente de tu estar, né, numa grande empresa, de tu estar nesse lugar que tu está ocupando agora, que é teu, que é único, que tu possa olhar para esse sonho, né, olhar para aquilo que tu está fazendo e que isso tenha que entre em ressonância com os valores que tu acredita, da forma que tu acredita. Então, ele traz essa percepção. Gente, tá falhando aqui para mim, para vocês não? Só me escrevam aqui que para mim tá aparecendo que tá falhando. Então, esse grande sonho e que tu possa fazer dele, né? Que tu possa integrar todas essas... Tá normal? Tá ok. Para mim estava aparecendo falhando aqui. Então, esse grande sonho que tu leva, né, adiante através desse teu legado, através daquilo que tu acredita e através daquilo que é importante para ti pelo teu trilhar pela vida. Então, a nossa capacidade, né, trazer essa capacidade de capacitar esses sonhos. Então, a gente vive muito em cima daquilo que tu tá experienciando hoje e às vezes tu não te permite capacitar esses grandes sonhos, né, de
trazer ele para uma realidade, ou de tirar do mental e colocar ele no papel. Então, viver por viver um dia depois do outro também não é algo que nos movimenta pela vida. Então, de trazer essa ousadia, né? Esse compromisso de tomar essas rédeas da tua vida, de fazer as escolhas, né? Muito conectadas com aquilo que tu acredita. Então, quando vem e quando chegam essas pessoas para trabalhar, e às vezes quando vem para trabalhar dentro, né, dessa metodologia que eu trabalho, que é horsemanship, que é homem, cavalo, ou mulher e cavalo, de poder olhar para esse grande sonho do quanto tu vai com ele e vai sem medo, de não conseguir tomar essa rédea e levar esse cavalo para onde tu quer. Então esse projeto às vezes está tão definido na tua cabeça e tu já sabe para onde vai, mas ele não tem, né, uma estrutura, ele não está solidificado ainda dentro de ti. Tu não está ainda com todas essas etapas que estão por vir, elas não estão tão alinhadas dentro daquilo que tu quer. Então, muitas dessas perguntas de se fazer e repousar nessas perguntas é poder trazer esse esclarecimento, né? Esclarecimento por onde a gente está permeando. Então, quais são esses sonhos? Quais são essas histórias que nós estamos contando para nós mesmos, né? Quem a gente é, do que a gente pode. Então, dessas perguntas principais da gente poder fazer e fazer isso em conexão com aquilo que a gente acredita, né? O que a gente merece hoje? Qual é esse grande merecimento, né? Dessas escolhas que tu faz. Então, para a gente poder agir, né? Fazer esse movimento. Quero saber se vocês estão entendendo e se está claro para vocês. Eu ainda não li ainda nenhum sonho aqui. Ok, Jéssica, estou em evolução ao melhor de todos os tempos e que vem trazendo paz e satisfação para minha alma. Perfeito. Só as fortes no sábado aprendendo, Rafa. Esse movimento da vida é para os fortes, né? Para tu ir para o mais, esse movimento que te convida à vida. Então, vou continuar aqui falando, dando início. Bem-vinda, Laura. Bem-vindo, Jonas. Então, vou continuar falando então desse propósito, né, de estar conectado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa. Então, vou trazer outra teoria, né, porque eu adoro negócios, adoro empresas e também adoro falar sobre aquilo que nos movimenta, da gente poder olhar para esse círculo dourado na nossa vida. Porque a gente faz o que a gente faz, né, esse propósito da vida. Então, dessa visão do que tu acredita, qual é essa grande causa que tu acredita, né? O que te faz de novo tu levantar da cama todos os dias, né? Pelo que tu levanta? E aquilo que tu gostaria de fazer pelo resto da vida. Hoje tu pode estar num grande trabalho fazendo isso, mas será que tu quer fazer isso o resto da tua vida? Será que isso te movimenta hoje na vida? Então, de acreditar, e aproveitando aqui que a Laura entrou, e é algo que eu gosto muito, que são dos cristais, de algo que veio da ancestralidade dela, de poder fazer algo conectado com o coração, né? Algo que vem desse coração genuíno, de poder levar mais energia para as pessoas, de levar uma positividade, uma mensagem. Então, daquilo que é um propósito tão maior, né? Então, de se entender por onde a gente está permeando nesse círculo da vida e como a gente faz isso, né? Quais são esses valores, esses planejamentos, essa tua estratégia? Quais são a proposta que tu faz para te alcançar isso? Será que você já parou para pensar qual é o passo a passo que tu vai fazer até onde tu quer chegar? Tu já colocou isso no papel? Lá quando começou a Cavalo da Liberdade, era bem desafiador. Eu só vou parar um pouquinho aqui para compartilhar com vocês, para olhar para essa ecoterapia. E aí, olhando como negócio, e aí falando de viabilidade desse negócio, né, para colocar esse negócio em prática, era muito difícil manter, a maioria dos centros equestres era muito difícil se manter somente com serviço de ecoterapia. Então, por isso, da busca de buscar outros serviços que complementassem.
mas esses serviços iam atender quem, né? Se a ecoterapia, o processo básico dela, o atendimento básico dela, é atender as crianças. Mas eu não tenho como atender uma criança se eu não atendo a família. Eu não tenho como dar assistência a toda uma rede. Então, às vezes, até mesmo na educação, tu dá atenção para a criança, mas tu também precisa acolher a família. Então, essa proposta, né, de estar conectada com isso, com os valores que eu acredito, e por isso é tão importante, né, a gente ter esses valores tão claros, de poder fazer aquele algo a mais. O que é algo a mais que tu vai entregar dentro disso que tu tá te propondo, né? Dentro desse teu projeto de vida, dentro desse negócio que tu tá construindo, aquilo que tu tá fazendo. Então, de colocar esse algo a mais que tem toda a tua essência, que tem tudo aquilo que tu acredita, né? Oi, Júlia, bem-vinda. Então, de fazer. Júlia também tem um business aí que é totalmente conectado com aquilo que ela acredita, com aquilo que as outras pessoas também vão se conectar. Então, a gente faz o que a gente faz, esse resultado vai ser para quem? De forma que vai ser para quem, né? Como que a gente vai avançar para esse resultado tão maior? Se esse propósito não estiver tão alinhado, tão definido, a gente não consegue, né, avançar para ele. Então, o que eu quero trazer hoje é muito nessa linguagem mais simples, né? A gente poderia entrar um pouco com mais profundidade dentro de cada pilar dentro desse círculo, mas o primordial é a gente entender, né? Trazer clareza, tirar desse plano mental e começar a colocar isso de uma forma muito clara, né? Para onde a gente está desenhando esse grande projeto. Então, falo disso porque não foi talvez essa minha trajetória da minha carreira não foi mas foram pelo menos por ano em projetos, pelo menos 6 projetos dentro da área da saúde, dentro da área de negócio, que iam acontecer. E muitos deles estão acontecendo hoje, muitos deles já têm essa formatação dentro hoje e é muito conectado, né, com aquilo que as pessoas esperam e principalmente dessa essência que a gente quer colocar naquilo que a gente acredita. Gente, tem alguma pergunta? Podem colocar aqui para mim, por favor. Que a gente vai avançar para uma outra parte que eu também gosto bastante, que é desse propósito, né? De estar ali naquele coração, aquele pequeno coração ali no meio, mas muito dessa... o que tu mais ama fazer, que é o que a gente observou ontem, fez, né, dentro desses pilares, dentro dessa missão, o que é o que o mundo precisa hoje, dentro daquilo que eu posso servir, né, pelo que te pagam hoje, quais são esses teus valores, essas tuas competências, né, lá na outra live, lá com a Isis ela mapeou tudo aquilo que ela poderia. Antes dela fazer esse movimento, ela identificou todos os outros lugares que onde ela poderia estar também, se fazia sentido para ela estar, né? Principalmente dentro da área dela, que era engenharia. Então, de poder olhar para todos esses pilares da tua vida e poder te reconhecer aonde tu te encaixaria. E talvez o melhor encaixe é no lugar que tu estás hoje. Em que você é bom, em que você é realmente bom, né? Qual é a tua paixão, o que te faz, né, movimentar. Então, essas são as perguntas que a gente começa a repousar para desenhar esse movimento, né? Esse movimento de estar fazendo algo tão conectado com aquilo que tu acredita, né? De um projeto, de um serviço, de um produto. Então, para a gente possa acomodar todas essas perguntas e ter um pouquinho mais de clareza. Porque eu poderia ter todo o recurso financeiro disponível hoje para começar qualquer coisa. Mas enquanto essas perguntas principais não estão conectadas, o fato de por mais que tu tenha uma estratégia muito definida, um passo a passo muito definido, se tu não tem esses primeiros pilares básicos, né, muito alicerçados dentro de ti, principalmente, do acreditar, tu não avança, tu não chega a uma determinada parte desse teu projeto, ele começa a desmoronar, ou tu começa a perder o sentido, tu começa a perder o propósito de estar ali.
E aí não falando somente das coisas que a gente escolhe pra gente, mas um movimento de um grupo de clientes lá em Santa Catarina, quando nós atendemos com os cavalos, era uma equipe que estava muito focada, era o líder e as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto. E aí foi muito curioso, porque a psicóloga que apoiava aquele projeto, ela foi para um outro cavalo, escolheu um outro cavalo, eram 2 cavalos e tinha uma tarefa para ser realizada, né, dentro daquilo ali. E o cavalo representava o projeto daquela equipe. E aí, quando a psicóloga foi e fez um movimento diferente, as outras pessoas abandonaram o líder e foram buscar aquele cavalo que parecia ser o mais fácil. Então, às vezes, dentro de nós existem movimentos inconscientes que a gente faz, de abandonar aquilo que está difícil, ainda que aquele líder estivesse dizendo que aquilo é o ideal, aquilo é onde a gente acredita, mas por quê? Porque aquela outra pessoa tinha um propósito muito mais sensível de trazer, e não era a pessoa que era líder daquele projeto, de trazer e fazer aquele movimento. Então, quantas vezes, né, a gente está trabalhando em equipe, está trabalhando com pessoas que a gente também não está todo mundo alinhado com aquilo que a gente acredita. Então, a gente só consegue ver, por mais que eu verbalize, por mais que a gente esteja hoje conversando aqui, falando, a gente tem muitos movimentos inconscientes, né? Inconscientes da nossa alma que a gente acaba fazendo e acaba se sabotando. Não só sabotando aquele projeto que a gente está, mas sabotando aquilo que a gente acredita, né? Então, do quanto a gente deixa também esse nosso ego tomar conta e não olha para esses movimentos inconscientes da nossa alma, né? Daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está escolhendo. Então, dessa importância de estar com esses pilares muito bem estruturados, né? Dentro da gente. Vou ler aqui, Isaura, o teu comentário. Perfeito. A gente tem vivido esse movimento, né, da comunicação. Quem são as pessoas, né, que estão chegando até você? Você é terapeuta, tu disponibiliza o teu espaço, olhar para esse teu negócio, né? Olhar para esse teu business hoje. Quais são esses benefícios que tu faz hoje? Quais são esses benefícios que entrega, né? Por que tu faz o que tu faz? Qual é essa tua essência desse teu negócio? Então, que você comece a nominar. Lembra que a gente falou ontem? Comece a nominar, olhar para a estratégia do teu negócio, de como tu faz. Hoje a gente está aqui no Instagram, é uma forma de comunicar, mas principalmente é de entender para quem que tu está vendendo isso, né? Quem é esse teu cliente? Quem é o cliente que precisa hoje da Isaura? Quem é o cliente que vai até a Isaura? O que que ele está buscando? O que que ele está precisando nesse momento e qual é a solução que tu tem para oferecer para ele nesse momento, né? Então, de poder fazer. E aí é tão curioso, no movimento que a gente vai fazer mês que vem lá em Santa Maria, falando exatamente disso, Isaura. Todos os movimentos de trabalho que eu faço sempre tem um dia do social, que é o dia do movimento social que a gente entrega para aquela comunidade onde nós estamos. Lá em Santa Catarina, aqui em Santa Maria também. Então, como vai chegar essa comunicação até as pessoas que precisam? Então, nós também fizemos esse movimento de poder olhar para aquela comunidade. E aí, será que aquela comunidade que precisa no atendimento tem internet, por exemplo, né? Como é que eles vão saber que as pessoas que precisam vão se conectar com a gente? Porque senão, então, lá nós contatamos a Secretaria Social para poder encontrar essas pessoas que precisam do meu serviço. E às vezes tu precisa dessas conexões. Quem são as conexões que vão te trazer essas pessoas para se conectar ao teu trabalho? Então, isso também é importante, né? A gente se abrir para esse movimento de conectar com essas outras pessoas que vão te trazer essas pessoas para o teu serviço. Bem, Priscila. E aí, então, a gente poder fazer esse movimento, né? E eu quero entrar aqui num outro ponto. Vamos tirar aqui. E aí, então, é ser reconhecido. E aí, reconhecer, né, aquilo que tu faz da melhor forma faz. Agora de manhã eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa muito querida. E aí essa mensagem veio assim: eu lembrei de ti quando eu cheguei aqui na loja. Olha,
E aí eu recebi essa foto aqui agora de manhã. Eu lembrei de ti quando eu entrei na loja. Então, assim, é uma criança que eu atendi há muito tempo atrás. E aí ela lembrou, pediu para a mãe mandar a foto, lembrou da tia Lili. Então, enquanto eu fazia esse movimento, pelo aquilo que tu quer ser lembrado, né? Me mandou a Barbie aí, a Barbie com o cavalo. Então, talvez para ela ficou marcado muito isso, né? Nessa experiência dela, daquilo que ela acessou ali naquele movimento, né? Então, pelo aquilo que a gente quer ser lembrado, sabe? Qual é esse grande legado que você quer deixar hoje? E um exercício que eu vou convidar vocês a fazer hoje é por que eu faço o que eu faço, né? Porque eu estou fazendo isso que eu faço e pelo que eu gostaria de ser lembrado. Então, quero que vocês convidem 3 pessoas, manda pelo WhatsApp, pede para essas 3 pessoas distintas, não necessariamente pessoas da tua família, pode ser um amigo, uma pessoa que vai te dar um feedback, né, real, sobre quais são as tuas 3 principais fortalezas e quais são, né, os teus 3 pontos fortes e quais são as 3 melhorias assim que tu teria que fazer. Quais são os 3 pontos que tu precisaria melhorar? Então, Isaura, aproveita agora e manda para esses teus 3 clientes e faz essa pergunta pelo que eles te buscaram. Quais são esses 3 pontos fortes que tu tens hoje? Né? E 3 oportunidades a gente se esquece. Isso é um passo bem lá para frente quando a gente já está num movimento com o cliente, mas também serve para te olhar de como as pessoas te enxergam, né? Então, fazer esse movimento a cada tempo. Eu faço com a minha família, eu faço com amigos, pego três níveis, né, de relacionamento, peço para amigos, para família e para as pessoas que trabalham comigo, e eu sempre peço esse feedback, né, quais são esses meus 3 pontos positivos e quais são essas minhas 3 oportunidades, né. Eu, como ser humano, estou nessa evolução, assim como vocês também devem estar fazendo esse movimento, né, da gente sempre olhar para a gente, para olhar para esse espelhamento, né, para estar fazendo. Eu sempre falo, eu não sou perfeita, que bom que eu não sou perfeita, né? E que bom que a gente não é perfeito para a gente poder sempre evoluir. Então, de fazer esse olhar, né, para aquilo que a gente precisa hoje, reconhecer para aquilo que a gente precisa trazer essa nossa polidez interior, sabe? Para aquilo que a gente está indo, para a mensagem que a gente está comunicando, como que a gente está se movimentando pela vida, como que a gente é visto, né? E é tão bom quando as pessoas reconhecem quais são esses nossos pontos positivos, então, e quais são esses negativos. A gente não quer escutar os negativos, mas os negativos, eles são tão importantes para a gente poder refletir se é justamente isso que eu quero comunicar, a forma como eu quero me conduzir pela vida. Eu vou deixar a tarefa lá no grupo, né, junto com os materiais, com a aula de hoje, para que possa refletir, desenhar um pouco mais essa informação. Hoje eu trago ela um pouco mais aberta, a gente vai explorando ela, mas de poder entender, né, esse porquê, onde está esse movimento de escolher, né, escolher algo, de fazer porque eu faço. Fazer algo que eu acredito, algo que está conectado comigo, né? De poder trazer o teu coração, trazer o teu amor, trazer aquilo que tu acredita que vai ser uma grande mudança, não só para ti, né? Ancorado nesses teus valores, nessa tua essência, mas ancorado naquilo que tu acredita, né? No teu coração e do movimento que tu vai entregar, né? Daquilo que tu tá te movimentando e entregando para o mundo, né? Da tua mensagem, de como tu te posiciona. Então, vou deixar, se você tem agora uma pergunta, por favor, escreva aqui para mim, para que a gente possa ir para o encerramento. Se vocês podem depois me mandar aqui, então, né,
podem me mandar depois em inbox as perguntas que vocês tiverem para que a gente vá então amanhã para essa aula 6, né? Poder falar o como que a gente faz, como que a gente organiza isso. Então, todas essas etapas que a gente veio trilhando, elas são importantes para que tu comece a organizar dentro de ti primeiro para qual é o próximo passo. Então, de ter muita clareza, né? De clareza para onde tu está seguindo. Porque às vezes, e aí buscando, né, dentro desse movimento, às vezes a gente não tem bem certeza, né? E aí quando tu avança para esse projeto de vida, para esse teu negócio, com essa incerteza instalada, com isso acomodado dentro de ti, com essa permissão, né? E é aquilo, quem autoriza ou desautoriza somos nós mesmas, nos desautorizamos. Mas sim, há esses movimentos inconscientes, assim, que a constelação nos ajuda a olhar para esse negócio, a olhar para esse projeto, para que a gente possa avançar. Então, enquanto tu não faz esse trilhar, não acomoda essa tua ideia, esse teu negócio não acomoda, todas essas emoções e todos esses sim, agora eu estou, né, com esse movimento um pouco mais acomodado para poder trilhar essas etapas que eu estou fazendo, a gente não consegue, né? Por isso que a gente tem uma grande, e aí falando de negócio, grandes empresas aí acabam antes de 2 anos, de 3 anos, né? Antes mesmo dela decolar, por mais que tu tenha todo um planejamento estruturado, porque esse sim interno de você, como empreendedor, como negócio, como terapeuta, seja aquilo que você escolheu para você, não está acomodado dentro de ti. Tá bem? Então, eu espero as perguntas de vocês lá, eu vou respondendo com o maior prazer e amanhã a gente vai entrando, então, para essa nossa aula 6, acomodando para chegar na aula 7, então, para a gente constelar esse teu sonho, constelar esse projeto e poder identificar, né? Qual é esse movimento inconsciente que está te impedindo hoje de tu avançar com aquilo que tu acredita. Tá bem, gente? Então, muito obrigada por hoje. Gratidão a cada um que veio aqui, entregou um pouco de si para essa conversa, que eu possa ter te inspirado de alguma forma a tu começar, né, o projeto que tu quiser, da forma que tu quiser, né, mas principalmente, né, com aquilo que tu acredita. Ter esses pilares muito bem estruturados dentro de ti com aquilo que tu acredita. Tá bem? Então, gratidão, que a gente vá se ancorando, né, nessa intenção que a gente colocou lá no início, que isso te contribua, né, para esse teu movimento que tu está fazendo em direção àquilo que tu acredita. Então, muito obrigada e até amanhã.